Dando prosseguimento à disciplina de estrutura para edificações rurais, a segunda aula, ainda no tema de estruturas de madeira, vamos discutir, neste momento, as classes de resistência de peças estruturais de madeira. Essas classes que estamos agora entrando na discussão é porque a norma brasileira de madeira, a 7190, a NBR 7190, ela trabalha com classes de resistência, não mais com espécime de madeira. Então foi classificada, tem um ranking, e esse ranking é pelas classes de madeira e se trabalha por classe. Então, para já entrar nessa filosofia para o uso futuro da norma 7190, vamos discutir sobre a classificação visual e mecânica das peças de madeira. Para fazer essa determinação dessas propriedades, tem alguns itens que serão analisados, tais como densidade, dimensões de nós, empenamentos, torcimento, fissuras, rachas, inclinação de fibras e caracterização visual. Veja que tem algumas dessas situações que são meramente visuais, outros têm que ser ensaios de laboratório e alguns deles com ensaios de forma destrutiva, ou seja, aqueles ensaios que a seu interesse é que você ensaia esses corpos de prova representantes das madeiras, aplica uma carga e vai até a ruptura. Então, dentro desses ensaios destrutivos estão a caracterização estrutural, que são resistência e rigidez à flexão, tração paralela às fibras, resistência à tração perpendicular às fibras, resistência à compressão e rigidez normal às fibras. Veja que tem aqui, vocês podem estar se perguntando, por que resistência à tração perpendicular às fibras? Porque resistência e compressão normal à fibra? É porque a madeira, como nós já vimos na aula anterior, a formação da madeira é em função da morfologia que ela vai adquirindo durante a sua vida. São aqueles anéis de crescimento. Em função do ambiente que está sendo plantada, da intensidade de chuva, da espécie. Então, os anéis de crescimento, eles já dá a referência da idade e os esforços são aplicados às peças de madeiras em função do seu corte no tronco da árvore. Então, quando diz fibra de madeira, são aqueles conduítos que levavam a seiva para os galhos superiores, para a parte superior das árvores. Então, as fibras são essas. Então, você tem uma força de tração na direção das fibras, aí chama-se paralela às fibras. Tem uma força de tração perpendicular às fibras, são normal às fibras, formando 90 graus. Assim como também a compressão. Então, e isso é porque a madeira é um material anisotrópico, ou seja, as tensões são diferentes nas suas diversas direções, não é um material homogêneo, e precisa dessa particularidade de paralela e de normal às fibras, certo? Lá na norma vocês verão que vai ter lá resistência com 0, 0 quer dizer o quê? Paralela, resistência com 90, 90
faz referência a normal, força normal. Na classe de resistência às peças estruturais de madeira, a classificação visual, ela também é importante. Então, tem a inspeção visual das faces, lados, as bordas laterais e das extremidades da peça. Essa é a primeira verificação feita nas peças de madeira, você examinar visualmente a peça como ela está. Se tem ataque de inseto, se tem fissuras devido à contração, que às vezes você corta as madeiras verdes e seca de maneira inadequada e o processo de secagem é uma contração muito violenta da madeira e cria algumas fissuras, até rachas mesmo da madeira. E daí precisa fazer essa análise, porque daí você vai selecionando, descartando algumas e deve-se examinar todo o comprimento da peça e avaliar a localização e a natureza dos nós e outros defeitos presentes na superfície das mesmas. Olha, o nó, geralmente o nó em peças de madeira é onde se origina um galho. Então, nessa origem do galho, naturalmente forma-se um núcleo na peça que tem propriedades diferentes das outras. Geralmente é mais rígido. Então, os nós, eles são considerados como que ali é um ponto de concentração de tensão. Então, muda todo o estado de tensão que a peça está atuando na peça, né? Então, essa concentração de tensão é aquilo que nós vimos no curso de resistência dos materiais, onde tem o princípio de Saint-Venant. Ali você dá para entender bem mas precisa identificar esses nós e a norma dá indicativo de como deve ser adotado uma peça em função da localização do nó. E também essa é uma importante inspeção na verificação visual in loco, na hora que você for comprar madeira ou instalar, fazer a sua estrutura, para que não tenha surpresa devido ao efeito de nós em peças. Por exemplo, você dimensiona uma treliça ou uma ponte treliçada, onde quem segura o tabuleiro são as vigas treliçadas. Então nós sabemos que as vigas treliçadas, ou as treliças, melhor dizendo, ela trabalha só com esforço de tração e compressão. Não é isso? E entendes que sempre será uma força axial. A força axial é definida como a linha de ação da força passando pela centroide da peça. Esse é o princípio. Mas atenção, que aquela peça está sendo submetida, essa força distribuída em toda a área da seção. Se numa determinada área tem um nó, então essa uniformidade já não é mais aceita. Vai eliminar a peça? Não. Tem as condições onde você elimina e outras você vai passar. Tá certo? Então por isso que faz essa classificação. A outra é a classificação visual de madeiras serradas de coníferas, consistente na inspeção da qualidade visual da madeira com relação à presença de defeitos e também da densidade dos anéis de crescimento da madeira. Veja o que eu estou levando em consideração. A densidade dos anéis de crescimento da madeira. Vocês, se fizer um exercício mental, poderão chegar exatamente na condição em que uma árvore
plantada no Nordeste brasileiro é diferente, os anéis de crescimento, é diferente de uma árvore plantada na zona da Mata Atlântica. A mesma espécie, em situações, em climas diferentes. A densidade da árvore, oriunda da região do semiárido, ela é diferente da Mata Atlântica. Porque no semiárido tem uma ação cíclica de seca, certo? E também as condições meteorológicas são diferentes da Mata Atlântica, portanto, leva a uma árvore ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais estressante. Então, a densidade é maior. Teve a oportunidade que orientei um trabalho onde foi feito com algaroba. A algaroba tem um problema sério, a algaroba não tem uns galhos longos, então isso é um fator limitante para uso em estruturas. Mas as propriedades mecânicas e físicas da algaroba é muito boa. Mas por que uma da espécie, em relação à espécie, mas os anéis de crescimento dela é muito denso, devido a esse sistema de seca, certo? Uma árvore não vai crescer, uma algaroba não tem crescimento em 5 anos, então é bem mais. Então, já uma árvore adulta participou de alguns ciclos de seca, né? E seca severa. Então, ela tem que desenvolver outros mecanismos fisiológicos para poder sobreviver. E isso leva à questão da mais seiva em determinada época para a paz superior, e na época seca, claro que vai ter limitação de água, daí ela tem que poupar energia para sobreviver, então leva menos seiva. Então esse afeta a densidade da madeira, assim também como os defeitos que tem, essas madeiras serradas, né, coníferas, ela pode ter defeito de ataque de inseto, defeito por trincas, uma série de defeitos. Tem que passar a fazer uma avaliação muito criteriosa. E são definidas 3 níveis de acordo com a presença dos defeitos, que são classe estrutural número 1, que é denominada S1, e aí já está sendo induzida, aí já está sendo inserido o vocabulário da norma 7190. A classe estrutural número 2 e a classe estrutural número 3. Então, S1, S2 e S3 é referente a essas definições dos defeitos nas peças estruturais pela classificação visual. A classificação visual, se for realizada antes de submeter a peça ao aplainamento das faces, deve ser respeitada a redução máxima das dimensões da seção transversal dadas na tabela. O que é aplainamento? Você corta a madeira de maneira, assim, com aquelas motosserras, de maneira meio rústica, né? E rústica do ponto de vista de não ser um acabamento mais refinado. Então, ao chegar na marcenaria, o que se faz é aplaina como se fossem umas lâminas de navalha, onde a madeira passa e ele vai rodando e vai raspando ali, deixando a madeira com um acabamento mais suave, né? mais fino. Então isso daí tem o desgaste da peça. Então o que essa tabela fala, como ele diz aqui, respeitada a redução máxima das dimensões. Então, também não pode aplainar de maneira muito violenta. Então tem as dimensões que é redução de até 49 milímetros. A face de 49 milímetros, você tem no máximo 4 milímetros para você trabalhar, para fazer esse desbarre, essa raspagem.
De 50 a 150 milímetros, 5 milímetros. De acima de 150 milímetros, 6 milímetros. Veja que há limites para você usar a pliner. E daí você tem que, se for fazer a classificação visual antes de passar essas peças pela pliner, vocês devem subtrair isso aí. Se for fazer a visual pós pliner, não, aí não precisa estar preocupado com isso, que já foi feito. E daí você ou passa as dimensões definidas ou não passa. Quanto à inclinação das fibras, as fibras dos anéis de crescimento, tá certo? As fibras que são comportadas nos anéis de crescimento. Então diz assim, a medida em relação ao eixo longitudinal, como está na figura aí ao lado, a inclinação das fibras é medida nas 4 faces por todo o comprimento e na zona que apresentar a maior inclinação, desconsiderando-se os desvios em torno do nó. Então, como está dito ou mostrado na figura, certo? Essa inclinação é pela maior e uma inclinação simples. Faz um triângulo retângulo, daí você determina pela tangente qual é o ângulo da inclinação, certo? Se for em ângulo, se não, como ele disse aí, se for um índice, está aí. Esse assunto eu vou voltar a falar. Esse curso está sendo dado e tendo como o livro-texto o livro de Estruturas de Madeiras, Projeto, Dimensionamento e Exemplo de Cálculo. Os autores são Carlito Calil Júnior, Francisco Antônio Rocular, Antônio Alves Dias e Gisele Cristina Antunes Martins, da editora Excelver. Estou fazendo o cálculo da inclinação, está aí como a maneira de como fazer, nas 4 faces, como foi dito no texto. Com relação aos nós, que algumas vezes existem nas peças estruturais, o bom é evitar os nós, mas algumas vezes não é possível. Daí também depende em que importância estrutural essa peça vai trabalhar. É isso? Você tem que também fazer um pouco do jogo de cintura aí. Se vai ficar numa peça que não vai ser tão solicitada estruturalmente, você pode até usar o nó. Naquelas peças que é mais solicitada, você também tem uma exigência maior de adoção de peças estruturais. Os nós são diferenciados segundo sua posição, nós no centro da face e no canto da face ou no lado. Nós devem ser avaliados em termos de proporção diária que ocupa na seção transversal da peça. Então veja bem, proporção diária em relação ao diâmetro desses nós, diâmetro circunscrito ou inscrito. Então, está aí no centro, nó no canto e nó na face estreita. Se é uma peça retangular, dependendo de onde está o nó. Então, você precisa entender em que ponto está esse nó. Mais na frente tem mais informação sobre como vai se definir esses espaçamentos e esses diâmetros. Ainda falando sobre nós, o conjunto de nós é medido com um nó individual. Adota-se como diâmetro equivalente de um conjunto de nós a soma dos seus respectivos diâmetros. Então veja bem, se você tem uma peça que tem um conjunto de nós, aí na figura são 3 nós, o que é que ele está recomendando fazer? É fazer um diâmetro equivalente.
um diâmetro equivalente dos nós. É como você vai pegar todos esses nós e vai somar todos sendo um nó, um único nó. Então essa é a recomendação para essa situação. Um outro caso é o que apresenta-se na figura, e no caso de ser dois ou mais nós próximos, mas com fibras inclinadas em torno de cada nó, individualmente, não se deve considerar um conjunto de nós. Aí já é uma outra, tem um conjunto, porém diferente do anterior que estava entre duas fibras, aqui não. Aqui eles são com fibras independentes. A inclinação das fibras são independentes. Então, nesse caso, recomenda-se não fazer um diâmetro equivalente. O buraco associados com nós são medidos e limitados da mesma maneira que os nós. Ok? Os buracos associados com os nós são considerados, para efeito de análise, tal quais os nós. Um nó na face larga de um elemento fletido ou tracionado é considerado no canto. Um nó de borda, se a distância do centro do nó à borda for igual ou menor do que 2/3 do diâmetro do nó, aí. Então, se você tem um nó na borda, na face maior, e numa peça que está sendo ou fletida ou tracionada, ou seja, numa viga ou numa barra tracionada, tem essa consideração. Você tem que, o afastamento do centro à borda da peça tem que ser respeitado 2/3 do diâmetro do nó. Se não for respeitar, está desclassificada a peça. Então, são esses critérios que vai formando o conhecimento para o cálculo estrutural. Um nó posicionado na face estreita, como mostrado na figura, de um elemento fletido ou tracionado, é medido pelas linhas paralelas às bordas de peças que expressam o diâmetro do galho do nó e pela penetração do nó dentro da peça de madeira. A penetração do nó pode ser medida pela posição da medula. Nós já vimos o que é medula lá na primeira aula. Então, tá aí, você tem o diâmetro do nó na face estreita, né? E se essa peça for tracionada ou for fletida, tem que fazer essa análise que está aí. Se esse galho, né, expressa que diâmetro está aí. Se não esse diâmetro não pode ser o tamanho essa face estreita, não pode ser essa dimensão, não pode ser menor do que o diâmetro, ou seja, o diâmetro pode estar maior do que a peça, ou o diâmetro é exatamente igual à peça. Então, essas são situações onde vai ter que ser analisado. No caso aqui, um nó na face estreita que aparece também na face larga, ou seja, tem um nó que aparece nessa face estreita, mas também ele tem vista aqui na face larga, não contendo a interseção das duas faces, ou seja, tem os nós, mas essas duas faces não se interceptam. Seu diâmetro corresponde à média entre o maior e o menor diâmetro. O maior e o menor diâmetro. Então, o diâmetro, você vai fazer uma média, no caso, não é um cilindro perfeito, tá? Mas para uma elipse, assim, né? Elipsoide. Então, você vai considerar como sendo um nó cilíndrico, porém, com o diâmetro vai ser a média desses dois. Tanto aqui como aqui.
qualquer nó que contenha a intersecção de duas faces em uma peça sem medula, essas figuras ao lado, incluindo um nó que se estende por toda a largura da face, é medida pelas linhas paralelas à borda da face em que é medido. Certo? Você tem isso aqui, um nó que tanto está presente na face inferior como na face maior. Então, essa condição. O diâmetro que vai estar aqui é esse aqui. O diâmetro vai ser esse nessa face. E se tiver nessa outra situação, na face menor, o diâmetro vai se considerar essa aqui. Isso também se for um nó meio inclinado, nessa situação aqui. Então, esse é o que deve ser medido como diâmetro do nó. Ok? Outra situação, um nó posicionado na interseção de duas faces em uma peça contendo medula. Então veja que aí é um nó com medula, e esse nó, parte dele está na face menor e parte está na face maior. Então, ele mede o diâmetro nas duas faces, e daí você adota aquele que é o mais, você vai adotar o maior, certo? O maior porque é o que tem menor restrição. Então, ele diz o seguinte: a largura na face estreita entre a linha paralela da borda ou pelo seu menor diâmetro na face larga. Então, é outra situação a ser analisada. Veja que a análise até agora está sendo como fosse assim a distribuição geométrica dos nós nas peças. Não é? Aqui diz: a dimensão do nó na face larga é expressa pela média da maior do maior e do menor. Desculpa, expressa pela média da maior e da menor dimensão, ou maior e menor diâmetro. Eu estava lendo antecipadamente um pensamento. Bom, esse tá aí, você faz a média também dos dois diâmetros. Porque dificilmente você vai ter um nó bem cilíndrico, né? A natureza não tem nada, ela é perfeita, mas não tem nada de perfeições geométricas, né? Então, para simplificação de cálculo, você tem que partir por uma área, definir uma área e o cilindro, a gente converte isso num cilindro equivalente, né? Aqui, nesse caso, o diâmetro equivalente de um nó aparece nas duas faces de uma peça. Dado pela média dos diâmetros nas duas faces opostas, sendo cada diâmetro tomado como distância entre a linha paralela às bordas da peça. Então, esse aqui é quando um nó ultrapassa a espessura da peça e fica presente nas duas faces maiores. Então, vai novamente fazer a média dos dois diâmetros. E também, esse aí, veja que esse é a média, mas está sempre, dependendo, na figura está no centro da peça, mas ele podia estar afastado do centro. Aí você vai ter que respeitar aquelas situações anteriores. Certo? As situações anteriores, essas são todas respeitadas, passo a passo. Com relação a diversos nós, tem o seguinte: na avaliação da proporção do nó, o tamanho de um nó de um elemento comprimido, está marcado aqui, é tomado como diâmetro de um nó redondo, o menor dos dois diâmetros de um nó oval.
ou maior diâmetro perpendicular ao comprimento de um nó diagonal. Então veja que ele dá 3 situações de nós. Então ele dá 3 situações e vai adotando cada situação que foi relatada em peças comprimidas. Peças comprimidas, certo? Aqui ele propõe uma tabela para esclarecimento maior do que foi visto e diz: nesse caso não há necessidade de diferenciação dos nós em relação à sua posição. O limite não são estipulados nas faces. Então são as medidas das características de crescimento da planta. Então ele diz: medula não se admite, nós 1/5, 1/3 e meio. Inclinação das fibras, aquilo que já vimos lá, 1/9, 1/6 e 1/3. Fissuras não passantes, as fissuras que não passam de uma face para outra, certo? O comprimento das fissuras não deve ser maior do que 1 metro e nem 1/4 do comprimento da peça. Então, são 2 condições que já está sendo posta. Fissuras passantes. Somente se permitem as fissuras passantes nos extremos e o comprimento não deve ser maior do que a largura da peça. Aqueles nó que maior do que a peça está praticamente separada, né? Então não é permitido. Encurvamento, arqueamento. Menor que 8 milímetros para cada metro de comprimento. Veja que esse é a situação do encurvamento devido à secagem da peça. Você faz, geralmente, a madeira é úmida, cortada e é exposta num processo de secagem para ser manuseada futuramente. E quando esse processo de secagem ele não é adequado, ou seja, usa bastante calor para secar mais rápido, então ele provoca um empenamento, um encurvamento, um arqueamento, ou mesmo o seu material natural, e quando é armazenado de forma inadequada, também provoca esses encurvamentos, porque está perdendo umidade para a atmosfera, e daí ela vai tendo reações da peça com relação à perda de água. Torcimento. Então, menor que 1 milímetro para cada 25 milímetros de comprimento. A peça torce naturalmente. Todos esses aqui são efeitos sem cargas aplicadas naturalmente. Encanoamento sem restrição. Então, essas são as medidas que o autor propôs. Com relação aos nós, o que é que está recomendado? Esmoado, não sei, a classe 1, 2 e 3, transversalmente menor do que 1/4 da espessura, transversalmente menor do que 1/4 da espessura, ou largura da peça, sem restrição para o comprimento. Então, leva-se em consideração a espessura ou largura da peça. Certo? Ataques biológicos. Não se admite zonas atacadas por fungos causadores de podridão. Admite-se zonas atacadas por fungos cromogêneos, aqueles que só atacam a superfície e tal. Admite-se orifícios causados por insetos com diâmetro inferior a 2 milímetros. Então, isso, gente, quando esses nós chamamos de diâmetro, furo, certo? Isso porque quando nós vimos lá em resistência de materiais, quando você tem uma peça que tem, acho que uma barra que tinha unida por um parafuso, aí você, olha, qual é a área da tensão? Você vai
se você fazia a consideração que a área do esforço de tração e de compressão era a área da seção transversal menos o diâmetro do furo que estava passando. Então, se você fizesse um corte sobre aquele furo, a área que vai suportar o esforço vai ser a área que é composta por material. É o mesmo princípio aqui. Você tem os furos, você vai ter que admitir. Outros, danos mecânicos, presença de bolsa de resina e outros defeitos se limitam, por analogia, a algumas características similares. Certo? Então, tem às vezes dano mecânico, pancada, uso de ferramentas inadequadas, então que diminui a quantidade de material, você vai ter que fazer essa compatibilização disso aí. Rachas e fendas. O tamanho de uma racha anelar na extremidade de uma peça é igual à sua extensão, medida paralelamente ao comprimento da peça. Então, você tem aqui um racha anelar, ou seja, tem uma fissura em função do anel, então você vai considerar ela em função na direção do comprimento. Então, o tamanho desse racha é nesse sentido do comprimento. Rachas e fendas. Então, o fendilado, figura ao lado, representa na extremidade das peças e resultante da secagem da madeira não é limitado. Geralmente, quando você tem uma peça de madeira, na secagem, quando você corta, está certinho, com o passar do tempo, de meses, né, até anos, começa a ter a madeira começa a trabalhar, perder umidade, adquirir, e esse trabalho de perder a umidade, ela se contrai, ganha um pouco de umidade, ela dá um aumentozinho, então ela fica no comportamento mecânico, daí cria esses fedilhamentos, esse fedilamento aqui entre anéis, ó, e também nesse sentido aqui. Não é diferente do outro que era entre anéis, esse não, é no anel. É tipo uma fenda mesmo, né? Rachas e fendas, isso aqui tem mais também. As fendas que atravessam as peças em espessura são medidas e limitadas por uma extensão medida paralelamente ao comprimento da peça. Então, vai ter situações que você vai limitar em função do comprimento da peça. Você tem uma fenda, passa as duas faces, e o fator limitante é o comprimento dessa fenda aqui. Geralmente ocorre sempre nas extremidades das peças, onde é mais, onde há as tensões naturais que é imposta a peça, está mais fácil de fazer atuação para a formação de uma fenda, de um racha dessa forma. Então ele dá também aqui indicação dessas fendas, certo? E as limitações, tal qual na outra diz, medular, não tem nós em um quinto, um terço, inclinação das fibras, tal, fissuras passantes, fissuras não passantes, ele diz que o comprimento da fissura não deve ser maior do que 1 metro e 1/4, fissuras passantes, encurvamento, 8 milímetros, 1 metro, me parece que é a mesma tabela, torcimento menor do que 1 milímetro para cada 25 milímetros de comprimento e encanoamento e esmoado. A questão do empenamento, está aqui alguns exemplos. E o que o autor diz é o seguinte: o termo empenamento se refere a qualquer desvio na formação geométrica inicial de uma peça de madeira, incluindo encurvamento, que é isso aqui, certo? Encurvamento, encanoamento, arqueamento e torcimento.
Se vocês, a partir de agora, tiverem um olhar mais críticos, geralmente essas tábuas, essas peças de madeira tábuas, aquelas que o comprimento, a largura é bem maior do que a espessura e o comprimento muito maior do que os dois, geralmente usado para forra, né, de viga na construção civil. Elas são construídas da parte mais frágil das madeiras, porque o uso dela também não precisa ser tão nobre assim. Ela é usada em funções para fechamento do caixão de viga, o caixão de coluna. Então mas essas madeiras, quando elas são expostas algum tempo no calor ou ao sol direto, ela tem a tendência de fazer essas 4 deformações. Tem um encanoamento, o que é mais comum em peças. Quanto mais frágil for a madeira, quanto mais branca for a madeira, vamos dizer assim, ela tem a tendência de ter um torcimento. O arqueamento, veja que é um arqueamento como se fosse, ela pega a face do maior momento de inércia e ela... Claro que uma madeira de boa qualidade não faz isso. Ela pode trincar, certo? Rachar, mas fazer isso é muito difícil. Mas isso são considerações que também são análises visuais que devem ser feitas ao comprar madeira para determinada função. Mesmo a função para vigas, formas de vigas e colunas, né, ou de escadas, o que for, precisa comprar madeira boa e não madeira com essa forma. Porque senão o pessoal que vende madeira gosta de botar uma ou duas aí de gaiato na sua compra. Encurvamento, falar um pouco do detalhamento de cada um dessas. Encurvamento, definido como empenamento em relação ao eixo de menor inércia de uma peça de madeira. Menor inércia da madeira, qual é, gente? A de resistência, base altura dividido por 12, menor inércia. É aqui na direção do comprimento pela altura da peça. É isso? O encurvamento, mostrado na figura, deve ser medido no ponto de maior deslocamento em relação à linha reta que une as duas extremidades. Você tem empenamento, você cria uma linha reta aqui, bota uma peça boa e faz isso aqui. Então vai ter critério para você saber que dimensão é essa do encurvamento e fazer a seleção. Aqui está mostrando os problemas, né? Depois vai ter os critérios que vai ser adotado para passar ou não. Encanoamento tende a formar o tipo uma canoa mesmo aqui assim, né? Então, definido como empenamento de uma peça de madeira de forma que a seção transversal apresenta um lado côncavo e o outro convexo. O encanoamento deve ser medido do ponto de maior deslocamento entre as duas linhas retas das bordas. Então, você pega o maior aqui, onde tem o maior encanoamento. Maior distância da linha reta à face. Esse é o sistema de encanoamento. Arqueamento. Aqui, definido como um arqueamento em relação ao eixo de maior inércia de uma peça. Está aqui. Ele até botou tipo uma vigazinha de madeira. Então, naturalmente, ele faz esse arqueamento. Se fosse uma carga, a gente chamaria isso de flexão, mas arqueou por conta do processo natural de secagem dessa peça. Então, o arqueamento deve ser medido também. O maior ponto entre a reta que une as duas extremidades. Então, esse é o arqueamento. E o torcimento, em madeira ruim, isso é muito comum, gente. Eu vejo toda obra eu vejo isso. Às vezes você faz uma forma para uma viga, para um pilar, tira a forma
desse forno e deixa lá com pouco tempo, de 1 semana, 2 semanas exposta no canteiro de obra, ela torce, porque ela pegou umidade, quando foi servir como parte da forra, a umidade do concreto e tal, molhou tal para a cura do concreto, quando tira depois, ela está úmida e deixa exposta ao sol, ela vai trincar. Como ela torce e às vezes trinca também. Então é definido como uma combinação de empenamento em relação aos eixos de maior e menor inércia, fazendo com que a peça de madeira fique uma forma espiral, ela tende a uma espiral assim. Então, e aí você mede uma reta e você põe ela numa superfície plana e vê essas distâncias aqui. Com relação à fissura de compressão, essa figura ao lado mostra bem aí, ó, tem uma fissura indicada aí, ó, são essas fissuras aqui, ó, certo? Essas fissuras aqui, ó, certo? Então, a fissura de compressão são fraturas da madeira que representa na superfície da peça como linhas quebradas dispostas perpendicularmente ao eixo longitudinal da peça. Então veja, vamos dizer, fissuras, né? Perpendicular, uma tendência de perpendicular ao eixo longitudinal da peça. Em geral ocorrem em peças provenientes de porção central da tora, próxima da medula. Então na parte central, onde é a parte mais rígida da madeira, da medula, o cerne da madeira. Então, essa rigidez, ela não é tão rígida que não tem um pouco de elasticidade. Então, no esforço, ela vai tender a ter uma fissura dessa forma aí, que foi denominada de fissuras de compressão. Na classificação mecânica das peças de madeiras, pode ser realizada em diferentes equipamentos de medidas não destrutivos e corresponde a uma determinação do modo de elasticidade dinâmico da peça. Veja que o que está se querendo aqui é medir o modo de elasticidade da peça. Porque o modo de elasticidade, como nós vimos lá em resistência dos materiais, o modo de elasticidade, nos dá indicativo da rigidez desse material. Classificação mecânica não dispensa a classificação visual, sendo necessário as duas classificações para a definição da classe de resistência das peças. Veja que a classe visual ela é importante, tem que passar pela classe visual e associada com a classificação mecânica. Então, como é que são medidas feitas essas medidas das propriedades mecânicas? Então, se diz classificação mecânica, você faz um teste de laboratório e diz, vamos usar 3 pontos. Por que são 3 pontos? Tem o apoio, 2 pontos, e a aplicação da carga, que é um terceiro ponto. Então, aqui é uma carga que está reagindo aqui, 2 cargas e um terceiro. E você coloca aqui embaixo um sensor para medir a flecha que vai ser feita devido ao carregamento posto. Então você começa em laboratório, é fácil, você tem a peça, tem a seção bonitinha, coloca os apoios do primeiro e segundo gênero, tentando ser tudo conforme tem a literatura, e daí você coloca uma carga. Aí você vai variando a carga, você pode usar essa carga aqui, pode ser um cilindro hidráulico, você vai botando força, e você mede a força e também mede quanto essa flexão vai formando essa flexão aqui embaixo, certo? Então, nesse método, um carregamento conhecido é aplicado sobre uma peça, flexionando a mesma em relação ao seu eixo de maneira de menor inércia. Então, isso é o que faz, como chama, classificação de flexão estática.
A classificação por vibração transversal. Analogia o comportamento de vibração de uma viga com a vibração de uma massa apoiada sobre uma mola. Então ele faz a mesma analogia que você faz essa aplicação de vibração na ponta da peça, ela tem uma analogia como se fosse uma mola vibrando aqui com uma carga. Então a mola está vibrando assim e aqui a peça também vibra dessa forma. Então ele também é uma forma de você fazer, provoca uma vibração. Tem alguns, não sei se vai ter lá mais na frente, eu não estou lembrado, mas vai ter uma vibração. Você provoca uma vibração e mede o comprimento da onda e quanto é que essa onda vai se repercutindo lá ao longo do comprimento da peça. Isso é um princípio muito de ultrassom. Você aplica um ultrassom e vai vendo qual é o comprimento do som até no outro. Daí tem as relações para a determinação de algumas propriedades mecânicas. Bom, classificação por vibração transversal. Então ele dá aí já dá uma equação, certo? A solução dessa equação é uma solução de onda. Acho que a gente viu essa equação lá em Restos dos Materiais, quando a gente estudou deflexão por viga por integração, salvo engano. Então a equação é essa. Então ele se simplifica, arrumando essa equação, certo? De onda harmônica, simplificando, você tem como calcular a propriedade mecânica. Diz, o FR é a frequência de ressonância, você está aplicando uma frequência na peça, você tem que conhecer. Peso da viga é o M, o L é o comprimento, o vão, né? O I, momento de inércia da seção transversal, que está sendo analisada, e a gravidade. Então, você conhece as propriedades, você tem. O que precisa aqui, basicamente, é o quê? Você precisa só do equipamento para você garantir qual é a frequência que você vai aplicar. Então, você tem um equipamento que vai vibrar. E para o celular de vocês aí, vibrando. Vai botar um motorzinho lá na ponta para ele fazer a vibração. E você diz, eu quero tantos hertz. Eu quero 60 hertz, ou seja, 60 vezes por segundo. Eu quero 120 hertz. 120 vezes por segundo. E daí você tem essa frequência e daí você faz a classificação, você faz o cálculo e faz a determinação por essa fórmula aqui. No ultrassom, não usa um equipamento para vibrar. Você vai fazer o quê? Caracterização da frequência acima de 20 mil Hz. O aparelho baseia-se na relação entre a velocidade da propagação de uma onda ultrassônica na madeira e as propriedades mecânicas da madeira. Então você vai ter um equipamento que vai emitir um determinado comprimento de onda ultrassônica e você emite aqui e mede lá na outra extremidade. E dessa forma você tem como estimar o modo de elasticidade dinâmico, que é dado por quem? Densidade da madeira e a velocidade da onda longitudinal. Você aplica e vê quanto é que é. Você aplica aqui, aplica uma frequência aqui e vê qual é a frequência que chega lá. Então a diferença aí você vai ter quanto essa onda chegou lá. O percurso você tem a velocidade da onda. Os tempos registrados são utilizados no cálculo do modo de elasticidade dinâmica. Você emite a onda e vê quanto é que ela chega lá. Varia e vê quando ela chega lá. Então você tem isso faz para equipamento, gente, é fácil. Você coloca uma onda aqui numa extremidade, na outra você tem o mesmo equipamento. Então ele sabe a hora que mediu e sabe a hora que chegou lá. Então a diferença, você tem o tempo T1 e T2, você tem a diferença é o tempo que foi gasto. Basicamente é a velocidade. Você tem o comprimento da peça, divide pelo tempo. É esse o princípio.
As ondas de tensão longitudinais são caracterizadas por frequências abaixo de 10.000 Hz. Os paralelos baseiam-se em relação entre velocidade de propagação de uma onda na madeira e a propriedade mecânica da peça. As ondas se movem ao longo da barra a uma velocidade constante. Certo? Então você tem aqui a velocidade, ó. Vamos usando essa equação, você tem a variação, tem o comprimento da peça, a variação de tempo, encontra esse coeficiente C, joga no coeficiente C, e a densidade, e esse lambda é da equação. Daí você tem a propriedade mecânica, porque você vai determinando isso em laboratório de maneira, para isso, claro, tem que ter os equipamentos, né? Mas de maneira muito simplificada, sem ser preciso ensaios destrutivos, né? Então, os ensaios para caracterização são baseados nas seguintes normas, né? Para fazer ensaios em laboratório, é preciso seguir normas que estabeleçam os procedimentos e metodologias para tal. Então, as normas utilizadas para trabalhar com madeira são essa aí, a ISO, né? A N877 da ISO, de estruturas de madeira, classificação estrutural. Tem esse UNI-N, a 14031 e a 338 e a ABNT, certo? Então são madeiras serradas, são para madeiras serradas a ABNT, são madeiras serradas para uso estrutural. Valores característicos da classe de resistência, amostragem, ensaios em peças estruturais e avaliação. Então veja que tem essas normas, são restritas para peças serradas, madeiras serradas, certo? Então, como está aqui, então nós vamos seguir, para efeito de engenheiro, deve seguir essa aqui. É a norma que a Associação Brasileira de Normas Técnicas nos recomenda. Como existe uma brasileira, segue essa. Então, aqui veremos um critério de caracterização de peças estruturais de madeira. Então, como é que você faz os corpos de prova? Você vai fazer, se tem uma madeira, você quer fazer a caracterização dessa madeira. Agora, essa caracterização de madeira é feita de várias situações. Se você está em uma determinada região que tem um plantio de madeira, quer fazer uma colheita de madeira, vamos dizer assim, fazer um desmatamento para aproveitar a madeira, e eu recomendo, ao fazer o desmatamento, já programe o reflorestamento, né? Então, é uma situação. Ou numa outra situação, você é engenheiro, você é engenheiro agrícola, está na zona rural, eu vou criar um problema fictício aqui agora. Está na zona rural, tem um galpão com gado leiteiro, confinado, ou seja, o gado passa o tempo todo no curral, no galpão. E você tem a cobertura de madeira. Por um motivo qualquer, esse galpão rompe a cobertura. E há um acidente provocando morte de muitas vacas leiteiras de boa qualidade, com custo de mercado altíssimo, e que estava segurada. Então, o proprietário vai querer indenização. E daí, qual foi o motivo que ocorreu a ruptura? Então, como perito, aí você vai ser um engenheiro perito, você vai buscar algumas informações, você vai tirar amostras da madeira, mandar fazer ensaio de laboratório para saber se as propriedades mecânicas foram
recomendadas na execução do projeto estrutural. Você vai pegar essa aí, vai seguir as normas, olha, tal qual, aí vai seguindo. Isso é um ato de perito, você está investigando o motivo, isso é uma situação. E a primeira situação é você está numa madeira e quer vender, ó, a minha madeira é essa, tem um modo de elasticidade esse, poação esse, resistência mecânica, a tração é essa, a compressão é essa, a flexão é essa. Então você está caracterizando o seu material. Então vamos aqui. Todos os corpos de prova são de secção transversal de tamanho normal. A norma diz quais são essas dimensões do corpo de prova. O comprimento necessário para um corpo de prova está relacionado com um ensaio específico. Ensaio de tração, ensaio de compressão, normal e paralelo às fibras. Tem que ser os dois, lembrando, certo? Com nó, sem nó. O corpo de prova deve ser escolhido a partir de locais aleatórios dentro de um elemento da madeira. Ou seja, você não vai selecionar um corpo de prova na melhor parte da madeira. Não, você vai pegar aleatório, para que possa ter estatisticamente ser representativo para aquele universo de madeira que você está classificando. Tamanho mínimo da amostra, 40 peças. Você vai escolher dentro de um local, você vai tirar 40 corpos de prova, 40 peças, vai tirar 40 corpos de prova dessas peças. Aleatório, totalmente aleatório. Aqui não é para induzir nada. O negócio é sério. Condição de ensaio. O teor de umidade de referência no momento do ensaio deve ser consistente com o condicionamento em uma temperatura de 20 graus Celsius e 65% de umidade relativa do ar. Isso aqui é porque eu acho que vocês devem ter visto em armazenamento de grãos, quando os grãos entram em equilíbrio com a temperatura e a umidade. Então, se colocar uma amostra de grãos, fugindo um pouco só para exemplificar isso aqui, gente. Colocar uma amostra de grãos numa temperatura de 20 graus e 65%, ele vai passar tanto tempo para ele ou perder ou adquirir umidade e não alterar mais. Então isso, certo? Mas se você colocar esse mesmo grão numa temperatura de 20 graus e numa umidade relativa de 90%, ele vai ter um outro tempo e vai adquirir umidade em condições diferentes. E vai entrar em equilíbrio e então ele absorve ou perde, depende da situação, no tempo X. Então esse é o caso que está dizendo aqui. Na madeira da mesma forma. Claro, a madeira por ser mais densa, ele absorve um pouco mais, ele tem que ser feito esses ensaios na referência de 20 graus Celsius a 65% de umidade relativa do ar. Aqui a temperatura, as condições meteorológicas, é muito boa, de conforto, né? Conforto ambiental. No momento do ensaio, o teor de umidade da madeira, a temperatura da madeira e o tempo até a ruptura deve ser registrado. Você vai fazer seus ensaios, vai tirar a amostra da madeira, do corpo de prova que foi ensaiado com a carga, tirar uma amostra, põe na estufa e vai saber qual é o teor de umidade da madeira. E também com o sensor de temperatura hoje, você pode medir a temperatura durante o ensaio, antes, durante e após o ensaio. E daí você vai colocando uma planilha para posterior cálculos. Resistência e rigidez à flexão. A configuração do ensaio de rigidez à flexão deve ser como mostrado na figura ao lado. Veja que aqui nós temos, no outro era o ensaio de 3 pontos, aqui são ensaio de 4 pontos. Você tem uma peça de comprimento conhecido, o apoio, certo? O apoio. E daí você vai colocar 2 cargas para fazer o ensaio, que são essas cargas aqui, espaçadas igualmente. Então você vai fazer um terço e um terço. As 2 cargas estão aqui e vai fazer o seu ensaio. Vai medir, novamente vai medir a flecha aqui. Isso dá a rigidez à flexão. É o que nós vimos lá em resistência, gente, quando a gente calculou
Deflexão por integração de viga. Está caindo na flecha. É essa flechazinha aqui. Ó. Essa flecha aqui. Na viga de vão, com 18B, B, deve ser carregada em 2 pontos, espaçados igualmente entre os apoios nas extremidades, com cada força igual a F sobre 2. Então, ele que está limitando aí a questão da altura da peça. Esse B está aqui, ó. O B está aqui. Então, se a altura da peça, se for até 18 vezes a altura da peça, você usa um espaçamento com 2 pontos, com 3 pontos, um apoio e uma carga central. Se for maior, usa essa aqui, com 4 pontos, com 2 forças distribuídas, tal qual está aqui na figura. Resistência à flexão. Vamos lá. Um bordo aleatório da viga deve ser escolhido para ser o bordo tracionado. O modo de elasticidade será determinado por meio de medição do deslocamento no ponto central da peça, que é o ponto B da figura, que une os pontos A e C, localizado no centro da seção transversal, sobre os apoios. Então, você tem aqui a seção da peça, a peça e o ponto central que ele está falando é aqui. Ó. Esse é o ponto central. E daí você pode determinar o modo de elasticidade por aqui. É uma das formas de medir o modo de elasticidade, certo? Pelo deslocamento vertical. Resistência também da flexão, você pode ter aqui a resistência convencional à flexão deve ser calculada a partir de resistência vai ser quem? A força utilizada, o comprimento da peça, a altura da peça que é o D, lembra? E a base ao quadrado. Se você fizer aqui uma análise, gente, vai ser força sobre área. Entende? Só que, não é força sobre área, desculpa, está embutida aí uma relação que você tem a questão da altura da peça e da espessura. Então, o que dá aqui nesse caso da resistência é a força aplicada, o comprimento da peça, a espessura e a altura da peça. Se é para determinar a resistência à flexão, então vai ser dado por essa expressão. Ao selecionar a peça, você tem já a peça, você já tem essa seção aqui, ó. Tem a base, tem a espessura. O comprimento da peça é em função do vão que você vai trabalhar. E a força é a carga que você vai aplicar, ou que ela vai ficar submetida, no caso. Você vai ter uma peça onde você vai pendurar, vamos supor, exemplo hipotético. Você tem uma peça na cobertura de um galpão, onde você vai pendurar vários comedouros, um galpão de frango, um dos comedouros você vai suspender por um cabo de aço pendurado na estrutura. Então, se aquela peça for uma terça, é uma viga, você vai botar aquela carga para ver se você vai somar não só a carga da cobertura, da telha, mas uma carga devido ao peso do comedouro. Então, somando todas essas forças, aí você vai ter vai ter essa força aqui que você vai utilizar. Certo? Tração paralela às fibras, que eu comentei antes. Para o caso de determinação da resistência à tração paralela, a configuração do ensaio deve ser baseada na figura abaixo, essa figura aqui. O comprimento do corpo de prova entre entre essas duas pegas aqui, essas garras aqui, certo? Deve ser 8 vezes B, essa altura aqui, ó,
8 vezes B mais 200 milímetros. Ou seja, a peça deve ter 2 metros mais 8 vezes essa altura. A força deve ser aplicada até a ruptura da amostra. Você vai botar numa máquina, vai prender essas extremidades, essas garras, certo? Obedece essa indicação do comprimento, 2 metros mais isso aqui, e vai aplicar a força até a ruptura. E vai fazendo, você vai aplicando força, sabe a força. Aqui também você pode fazer isso, gente, por medir também o modo elastado por aqui. Você tem a força, como nós vimos no capítulo 2 de resistência dos materiais. Você tem a força aplicada, tem a seção e vai medindo quanto é que esse corpo vai se alongando. Alongando. Aí você tem força dividida pela área, é tensão. Alongamento inicial por alongamento final, deformação específica. Você tem um gráfico de tensão vezes deformação específica. É isso aqui. Tração paralela às fibras. Então ele simplifica aquelas expressões todas e dá também por aqui, ó, o valor da força última, a força de ruptura, certo? O D é a espessura e B é a altura da peça ao quadrado. Então você veja que aí você tem a resistência, a tração paralela às fibras, está aqui, ó, F de resistência, T de tração e o 0 é de 0 grau, paralelo, não tem ângulo. Vamos botar isso na cabeça, porque quando for utilizar a norma, essa é a linguagem da norma. Compressão paralela às fibras. Paralela às fibras. Na resistência, a compressão paralela às fibras, a configuração do ensaio deve ser na figura ao lado aqui. Ó. Você tem aqui a peça, você aplica uma força nesse sentido. Essas figurinhas aqui, isso é tipo chama rolete, mas na realidade é tipo uns rolamentos para que evite essa peça flexionar e fletir, entendeu? Ela vai se portar, fazer tipo uma coluna assim. Isso aqui é um princípio de coluna, gente. A coluna ela é comprimida, então está aqui. Então o corpo de prova deve ter a seguinte situação: também 8 vezes a altura mais 2.000 milímetros, mais 2 metros. Deve ser solicitado axialmente por uma força até a ruptura. Então, a força, veja bem, essa é uma preocupação que muitas vezes não é despercebido. A carga tem que ser axial. Então, quanto mais uniforme for a área, você vai ter que calcular o centro de gravidade da área, tem a linha ali, vai aplicar exatamente a força naquela linha da centroide. E a fórmula é dada a força de ruptura dividido pela área, que é base vezes altura. É isso, base vezes altura. Então, isso é a resistência, a flexão, ou a compressão paralela às fibras. Ó. Resistência, C de compressão, 0 de grau, paralelo. Então, resistência ao cisalhamento, paralelo às fibras. Então, você tem um ensaio para a determinação da resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, deve ser como está aqui nessa figura. Aqui. A força F será aumentada até a força última, até a ruptura, o valor no qual o corpo prova se rompe. Então, você tem tipo uma viga, veja que botou a viga aqui, está colocando uma carga no centro para que seja paralela às fibras. Então, as fibras têm que estar paralela à força. As fibras têm que estar paralelas à força. É uma situação paralela às forças, está certo?
E a resistência, a forma que vai nos dar a resistência paralela às fibras vai ser isso aqui, ó, dado por essa expressão aqui. Veja que é igual a outra, porém com coeficiente de redução aqui, ó. Coeficiente de redução da outra. A paralela às fibras, compensa paralela às fibras agora é de cisalhamento. Então a outra paralela, então o cisalhamento ele tem esse coeficiente aqui. Resistência à tração perpendicular às fibras. Veja que agora ele está, se é perpendicular, está sendo com um ângulo de 90 graus com as fibras. Então a configuração é essa dessa figura aqui ao lado. O corpo prova deverá compreender toda a seção transversal do elemento de madeira, certo? O comprimento LH do corpo de prova deve ser igual a B sobre 3. O carregamento deve ser no ponto central. No ponto central, bota uma chapinha para evitar o efeito de São Fernando. Está aqui a chapinha para distribuir a carga. E ele dá aqui que o vão aqui, ó, ele é 1,25 de H, 1,25 de H. Certo? E esse aqui, ó, é dado por quem? B sobre 3. Então, você gera um ensaio que seja perpendicular às fibras da peça. E a resistência à tração perpendicular às fibras da peça é dada por isso aqui. Isso aqui é da norma 7190, na brasileira de estrutura de madeira. Então, veja, resistência, tração, 90 graus, perpendicular às fibras. Então, quando tiver FT 90, perpendicular, já dá indicativo que T tração, 90 perpendicular. E a fórmula é essa aqui. Você tem já a força do ensaio, a altura você tem, o H, o D você tem, o comprimento tem. Bom, joga aqui, você encontra a resistência. Resistência à compressão, à rigidez normal às fibras. A força F deve ser aplicada por meio de um par de placas de aço com risco de 90 mm de comprimento e largura de D mais 1, mais 10 mm, certo? Então você está aqui fazendo a resistência compressão normal às fibras. Se é normal às fibras, é a 90 graus. Então você vai... Para que essas duas chapazinhas de aço? Para não haver concentração de tensão. Princípio de São Fernando. Nós vimos resistência dos materiais. A cabeça da máquina... Cabeça eu acho que não a linguagem, mas... A máquina não tem cabeça, mas... Vamos ver aqui, para quem dá outra... No fim dá uma análise aqui. A cabeça da máquina de ensaio deve ser fixada contra a rotação durante o carregamento. Um gráfico de força versus deformação deve ser gerado. Está aqui, esse gráficozinho lá da resistência. E os corpos de prova devem ser carregados até a ruptura. Ou uma deformação de 20 milímetros. Então ele admite aquele que ocorrer primeiro. Se não romper, vai até 20. Se romper, vai ser até lá. Então veja que e essa cabeça aí são onde a máquina está pegando para não haver a ligação dessas peças aqui, para não haver torção, certo? Então tem que ser a carga tem que ser centrada, alinhadazinha para não haver torção nessas ligações aqui. Então veja que até agora a gente está vendo essas propriedades mecânicas que a gente viu lá em resistência, gente. É a mesma coisa, as fórmulas que são manuseadas de uma forma para simplificar. Uma água aqui para a gente continuar. Resistência à compressão e rigidez normal às fibras. Então está aqui.
resistência, compressão, normal, 90 graus. É dado se a madeira romper antes, está aqui. E se não romper, você vai até 20 milímetros, como ele disse anteriormente, e você tem essa resistência. Então, ele diz, aqui foi primeiro, se a romper antes, usa essa fórmula aqui. Se não romper, você vai até 20 milímetros, e ao chegar em 20, você adota essa fórmula aqui. Resistência à compressão, rigidez normal às fibras. Então, a normal às fibras, você tem aqui, ó, essa expressão aqui, normal às fibras, onde Fy é quem? Fy vai ser força obtida pela interseção da curva no gráfico com uma reta paralela à inclinação da reta do gráfico, correspondente à fase elástica deslocada 2 milímetros. Veja que você tem o ensaio, certo? E você vai se deslocar 2 milímetros de deslocamento e vai fazer uma paralela à fase elástica, onde tocar o gráfico ali vai ser a força que você vai utilizar. Lembra da resistência dos materiais frágeis que tinha percentual? Como a madeira é um material não homogêneo, não é um material isotrópico, ele é anisotrópico, então está se assemelhando àquela situação. A rigidez da compressão perpendicular às fibras, o KC90, será calculado pela equação. Aí você tem esse, porque veja que o F e o K eles serão usados lá na norma. Então o que está sendo dado nesse curso são como você se familiarizar com essas fórmulas, com esses termos, e ao chegar na norma vai ser fácil de compreender, certo? O K, compressão, paralelo, vai ser dado por quem? Onde a relação ΔF, ΔE é a inclinação da fase elástica do gráfico de carga e deformação. Tá vendo, gente, como é importante aquele capítulo 2 de resistência, que eu sempre dizia, para mim, o engenheiro tem que ter aquele capítulo 2 dentro da cabeça, seja qual for a área que for atuar, a área de construções rurais, a área de irrigação, armazenamento, o que for, tem que ter aquilo. Se tendo aquilo na cabeça, você é engenheiro, porque você começa a fazer análise de diversas situações no mundo cotidiano com aquilo ali. Ajuste para a condição de ensaio não padrão. Veja que agora está sendo uma situação de avaliação de valores característicos das propriedades, ou seja, um ajuste de ensaio que não é padrão. Ele também está preocupado com isso. Então, quando necessário, pode-se utilizar fatores de ajustes para qualquer propriedade, baseado em técnicas adequadas. Para a madeira, testadas com um teor de umidade, temperatura e tempo de ruptura maior que as condições de referência, não é necessário aplicar fator de correção. Para amostras com teor de umidade médio ou intervalo de 10 a 20%, os seguintes percentuais de redução devem ser utilizados. Então, a madeira está fora do padrão de 10 a 20%. Certo? E ajuste para a condição de ensaio. Vamos ver se você consegue ver aqui. Primeiro, para resistência à flexão, à tração, nenhum ajuste. Para a resistência à compressão paralela às fibras, uma redução de 3% para cada ponto percentual de ganho de teor de umidade. Para cada 3% de umidade, uma redução de 3% para cada percentual de umidade ganho pela madeira. Tem aquela referência, e depois daquela referência,
grau, cada percentual de umidade que for adquirido na madeira, você vai reduzindo 3%. Para o modo elasticidade longitudinal e transversal, uma redução de 2% para cada ponto percentual de ganho de teor de umidade. Veja como o teor de umidade é importante. Se aumenta a umidade, a madeira fica menos rígida. É isso que ele está querendo dizer. Se o modo de elasticidade, como foi visto em resistência, é um indicativo da rigidez do material, então se a madeira ganha, absorvendo umidade, ela diminui aquela rigidez. Então ele está compensando aí com 2%. Para outras propriedades, como resistência ao cisalhamento, a tração normal e a compressão normal, procedimentos tecnicamente fundamentados, com base em ensaios de corpos de prova, isento de defeitos, devem ser utilizados. Então aí joga para os ensaios, né?